Fala galera, eu sou Marcelo Setúbal e nesse vídeo tutorial eu vou ensinar a fazer o slide FIFA, uma apresentação em PowerPoint inspirada no jogo FIFA 2020. Eu postei esse vídeo no meu canal no TikTok e o vídeo bombou, tem mais de 1.5 milhões de views, foi incrível, a galera pediu muito um tutorial, então aqui estamos. A ideia é bem bacana porque você pode utilizá-la para fazer uma apresentação, para mostrar uma ideia ou mesmo uma apresentação escolar, por exemplo, só que de uma forma mais descontraída e sem dúvida alguma muito exclusiva. Ah, Marcelo, cara, eu vi o vídeo, achei animal, mas cara, eu não manjo nada de PowerPoint, nunca nem abri. Não tem problema, fica aqui comigo, vale a pena assistir porque eu vou ensinar tudo de uma forma bastante simples. Marcelão, cara, muito obrigado, mas eu preciso desse template para ontem, tem uma apresentação essa semana, não tem problema também. Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando um link do Hotmart, onde você pode adquirir e fazer o download lá por R$ 4,99. É isso mesmo, a ideia é ser bastante acessível para todo mundo, galera. Por último, já vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino de notificações, porque a ideia é trazer PowerPoint de uma forma diferente. Trazendo com games, trazendo com séries, enfim, conhecimento não precisa ser quadrado, a gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais divertida, beleza? Então, vamos para o tutorial. Bom pessoal, para o tutorial nós vamos ter basicamente elementos de alta e de baixa complexidade. Os elementos de baixa complexidade, assim digamos, são relacionados a inserir textos, objetos, digitar textos e títulos, e nós temos os elementos de mais alta complexidade como a dashboard do PS4 e o momento em que a carta é revelada. Então a gente vai combinar o seguinte: para esses elementos de complexidade menor, eu vou passar por eles sem dúvida alguma, só que sem detalhar tanto, para a gente conseguir ser bastante objetivo aqui, o vídeo também fica curto e a gente poder focar mais nesses de alta complexidade. Combinado? Então vamos lá. Bom pessoal, para esse tutorial eu já dei uma mastigada nas coisas, então eu já peguei todas as imagens do Google e elas já estão mais próximas, assim digamos, do formato que elas devem ficar. Então tem um link aqui na descrição do vídeo, que não é o link de aquisição do Hotmart, é o link na parte de baixo, onde vocês vão fazer download desses conteúdos aqui, tá? Conteúdo da carta, ícone, a capinha dos jogos e as telas que nós vamos utilizar também como template e algumas como molde, a gente vai ver isso já já. Então faz o download lá, é gratuito, não tem custo nenhum, fica tranquilo e já está bem mastigado aqui, vocês vão ver que eu já quebrei as pedras, já está bem mais fácil, beleza? Bom pessoal, quem já viu o vídeo, esse aqui é basicamente o template original, esse é o PowerPoint original que eu desenvolvi para poder fazer o vídeo. Então eu estou passando ele aqui só para vocês poderem ter uma noção do que a gente vai construir, ok? Eu vou dar uma simplificada em algumas coisas, mas o resultado vai ser o mesmo, tá? Então a primeira tela que a gente vai desenvolver é essa logo aqui do PS4. Depois a gente vai começar a desenvolver a dashboard do PS4. E aí vem a abertura do jogo, o momento que a gente revela a carta e a finalização, ok? Então a gente vai construir agora primeiro essa logo do PS4, vamos lá. Como eu falei, nós temos objetos de baixa e alta complexidade. Esse aqui, por exemplo, é um de baixa complexidade. Então, a gente basicamente precisa inserir um quadrado. A gente vai ajustar, na verdade, ele aqui como um retângulo. Vamos remover o contorno, né? O PowerPoint originalmente deixa esse contorno uma linha azul. Então, a gente deixa sem contorno e pinta de preto. Beleza. Lembra que eu falei que eu já dei uma mastigada no material? Isso quer dizer que a maioria dos elementos já estão no tamanho que eles devem estar. Então se viermos aqui em ícones, haverá aqui o logo do PS4. Ele está branco, é um pouco difícil de achar, mas ele está identificado pelo nome. Então basta clicar e arrastar. Pronto, ele já está exatamente onde ele deve estar centralizado. Vamos para a próxima. Então eu vou duplicar aqui o slide, vou apagar todos os elementos. E agora nós vamos começar a construir a dashboard do PS4. Para fazer isso a gente vai ter que utilizar um molde. Então aqui dentro dos conteúdos, na pasta telas, nós temos aqui a imagem número 1. Então nós vamos arrastá-la aqui para o slide e vamos redimensioná-la para encobrir o slide. Perfeito. Nesse slide, pessoal, nós temos dois tipos de elementos. O de baixa complexidade, que são os da parte superior, né? Convenhamos, aqui é basicamente inserção de texto
e ícones. Os ícones nós já temos aqui, então esse aqui em vermelho, vou colocar em verde, são os ícones de baixa complexidade. E sem dúvida alguma, o momento aqui onde a gente vai ter que ter uma atenção maior nesse slide são os elementos. Estou tentando arrastar esse cara para cá. Sem dúvida alguma, os elementos de mais alta complexidade são esses com os ícones, onde nós vamos ter os cards com os jogos, ok? Então, como prometido, eu vou fazer a parte de cima, passando um pouco mais rápido, né? Para a gente ter mais tempo para a gente poder falar sobre esses outros. Então vamos lá. Para finalizar, a gente só precisa fazer essa linha aqui. Então a gente vem aqui em inserir formas, a gente pega uma linha e aí segurando o Shift a gente clica e arrasta. Vou deixar o branco para conseguir enxergar, e aí notem que a linha original ela possui um pouco de transparência nas pontas, e a gente também consegue fazer isso aqui. Então vamos clicar com o botão direito sobre a linha, formato de forma, e vamos vir aqui em linha gradiente. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos aqui nessa marca de gradiente deixarmos três partes. E a gente precisa deixá-lo também ou linear para a direita ou para a esquerda. Vamos deixar dessa forma. Vou pintar todos de branco. E aí a parte das pontas eu vou arrastar aqui a transparência e vou deixar em 100%. Igualzinho. E a parte do meio vai ficar sem transparência. E aí a gente tem um efeito bem parecido. Vamos colocar aqui, aumentar um pouquinho o tamanho da linha. E vamos selecionar todos os objetos de cima, agrupando eles. Legal, terminamos aqui a parte que dá um pouco de trabalho, porque enfim, né, são muitos detalhes e eu sugiro, acho que quanto mais trabalho vocês colocarem nos detalhes, melhor o efeito. Mas vamos agora de fato para a parte um pouco mais complexa dessa primeira etapa, tá? Agora a gente vai inserir os jogos. Então vamos aqui para o conteúdo de vocês. Na pastinha de jogos, a gente vai arrastar todos os jogos para cá. O que nós precisamos fazer? A gente precisa fazer de cara com que todos os jogos fiquem na mesma medida, tá? A maioria já tá, só o FIFA 22 que não, mas a gente pode selecionar todos e a gente vai ajustar a proporção deles de 4 por 4 centímetros, é um quadrado perfeito, tá? Só que a gente antes vai ter que alterar a taxa de proporção dele, porque o PowerPoint automaticamente ele vai manter a proporção toda vez que você fizer ajuste ou na altura ou na largura. Então a gente basta selecionar aqui todos os objetos. E aí aqui em formato da imagem, clicar nessa setinha para baixo e desmarcar, fixar taxa de proporção. Beleza, feito isso, agora é só a gente deixar a altura com 4, largura com 4. Excelente, todos estão na mesma altura. E aí é basicamente agora a gente colocar todos os FIFAs alinhados. Eu vou dar uma acelerada nessa parte.
Procurem manter mais ou menos a mesma taxa de espaçamento entre eles, tá? Pra gente ficar com um acabamento legal. Vou colocar eles um pouquinho pro lado e a gente vai criar agora aquele símbolo de play que fica aqui à esquerda dos jogos, tá? Então a gente pode vir aqui em conteúdo e na opção ícones tem um símbolo com os símbolos do PS, símbolos do controle. Vamos arrastar para cá. E agora a gente precisa estilizar ele. Como esse botão ele é na verdade? A gente vai clicar com o botão direito, formato da imagem, e vamos vir aqui em preenchimento gradiente. Ele aqui já está basicamente como ele deve ficar, só que a gente precisa inverter, porque esse símbolo na verdade as pontas dele tem uma transparência bem baixa e no meio ele é 100% transparente. Então ó, eu já vou pegar no meio e vou deixar a transparência em 100%. E nas laterais eu vou deixar ele com 20% de transparência. Perfeito. Por último eu preciso colocar uma borda nele, vou deixar ela aqui com 1 centímetro e vou deixar ele com esse azul claro. Só que ele tem um tom gradiente, então aqui mesmo em preenchimento a gente vai vir aqui ó, em linha gradiente e vamos deixar 4 marcadores. E aí o primeiro é branco, o terceiro é branco, o segundo é azul e o último é azul. Perfeito, ele é mais ou menos dessa forma. Então vamos subi-lo aqui e perfeito. Eles vão ficar alinhados com os jogos. Para garantir que todos os jogos estão bem alinhados, vocês podem selecionar todos segurando o Shift ou, né, fazendo pegando um quadrado sobre eles. Clique em formato da imagem, alinhar para cima, e ele garante que todos vão ficar alinhados para cima. Excelente. Agora a gente vai começar a criar o efeito de seleção, né? Todos os jogos aqui eles estão apenas alinhados, mas nenhum está selecionado dessa forma aqui como Start. Então vamos fazer isso. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V e vamos duplicar esse slide 2 aqui. Então vou duplicar todo mundo. Deu um pau aqui, eu estava duplicando o slide, mas não foi. Deixa eu já salvar aqui. Beleza, então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar todos os jogos do FIFA 21 para trás e colocar ele um pouco à esquerda. Ele vai ocupar esse espaço aqui. Agora a gente vai começar a usar bem esse molde. E o FIFA 22 a gente vai ajustar a proporção dele dessa forma aqui. Deixa eu aproximar para a gente conseguir fazer bem. Legal. O que acontece? Tem nessa parte de baixo agora aqui do Start, só que a imagem ela não encobre essa parte. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai inserir um outro quadrado e ele vai encobrir toda a área do jogo. A gente precisa garantir que ele fique na mesma largura da capinha do jogo. Só que ela vai ficar preta e a gente vai trazer o jogo para frente. Ele vai ficar aqui. Excelente. Vou selecionar os dois, formato da forma e centralizar. Eu vou deixar os exatamente na mesma largura. Perfeito. Por último eu vou escrever Start. Então eu clico aqui direto no quadrado, escrevo Start, dou uns Enters aqui até ele aparecer. E apareceu Start 2 vezes. Excelente. Vou reduzir aqui um pouco o tamanho da fonte, vou deixar com 12 e vou deixar Arial. Excelente. Então agora eu seleciono os dois objetos e vou agrupá-los. Excelente. Agora notem que, vou retirar aquele contorno que eu falei para vocês, que é automático do PowerPoint. Perfeito. Notem que o jogo selecionado ele tem uma borda azul e ele fica meio que com uma luz azul em volta. Então a gente vai criar isso agora. Então a gente vai clicar duas vezes e a gente vai selecionar só o quadrado. Nesse momento eu estou selecionando apenas o quadrado. Vou vir aqui em contorno da forma e vou deixar ele com essa linha azul. Eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa. Vamos deixar 3/4. Perfeito. E agora para a gente colocar essa luz, a gente clica aqui em efeitos da forma, brilho, e basta selecionar esse aqui, na verdade, que está um azul mais o destaque 5. Excelente. Agora a gente já conseguiu
criar esse contorno aqui. Ótimo, então a gente já tem aqui os jogos e a gente já tem essa parte da seleção. Nós precisamos repetir exatamente isso aqui que eu fiz para os jogos FIFA 21 e FIFA 20. Então, para facilitar, eu vou segurar Ctrl Shift, vou colocar para baixo e vou duplicar, replicar outras 2 vezes para eu poder trazer o FIFA 21 e o FIFA 20. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Para facilitar esse processo, eu só preciso aqui desagrupar, apagar cada um dos objetos. Eu arranco aqui o FIFA 20 de cima, né? Na verdade, eu acho que eu vou manter para eu poder garantir que eu estou deixando no mesmo tamanho. E vou copiar o FIFA 21 só para eu poder ajustar o tamanho dele. Estou segurando o Shift. Beleza, aproxima para vocês conseguirem ter um resultado certinho. Agora sim eu posso apagar o FIFA 22 e vou fazer igualzinho para o FIFA 20. Ctrl Shift, vou desagrupar os outros objetos e vou trazer para cá. Se a gente deixar ele um pouquinho para fora, é bacana para a gente poder manter o contorno azul ali, o efeito vai ficar melhor. Vou até ajustar ali no outro. Perfeito. Perfeito, muito bom. Ótimo, e agora a gente agrupa os objetos novamente. Isso porque na seleção ele sai do FIFA 22, vai para o 21 e do 21 ele vai para o 20. Então é importante a gente já ter esses 3 prontos. Agora a gente vai ter que começa agora o macete para o negócio poder funcionar. A gente vai precisar replicar esses 3 mais 2 vezes. Então já vou selecionar os 3 aqui, vou segurar Ctrl Shift, vou arrastar para baixo. E agora eu preciso criar uma versão desses aqui menor, para que eles encaixem na capa. Eu já vou explicar para vocês o porquê que a gente precisa fazer isso, mas é muito simples. De cara a gente vai ter que fazer o seguinte: esse quadrado preto que nós criamos, ele vai ter que ficar sem preenchimento. Então a gente vai clicar aqui em sem preenchimento. A fonte, ela precisa ficar também sem preenchimento, então vem aqui em formato de forma, preenchimento e sem preenchimento. Essa linha azul precisa sumir, então a gente deixa aqui sem contorno. E por último a gente tem que remover esse brilho que nós colocamos. Brilho, sem brilho. Peraí aqui. Brilho, sem brilho. Agora foi. Eu já vou explicar porque a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa repetir esse processo com todos esses outros. Então eu vou dar uma acelerada. Perfeito. Então agora nós já temos os 3 objetos que eles são iguais aos de cima. Iguais como, né? O PowerPoint precisa entender que eles são exatamente o mesmo objeto. E aí ele vai permitir aquele efeito que parece que eles estão indo para o lado. Só que agora eles devem ficar menores. Menores como? Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse FIFA 22 quietinho aqui do lado por enquanto. Vamos deixar o FIFA 21 e 20, a gente está guardando, a gente está reservando eles. E agora o FIFA 21 e o FIFA 20 eles vão ter que ficar desse tamanho aqui. Então, vou selecionar todo mundo aqui de novo para garantir que eles estão alinhados para cima. E agora eu tenho que pegar o FIFA 22 e deixar nesse tamanho também. Então eu vou trazer ele aqui para frente. Vou usar o FIFA 21 como molde aqui. E vou colocar ele aqui do lado. Agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa... deixa eu ver se eu apaguei. Agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa copiar esses 3 pequenininhos. Dá um Ctrl C e a gente vai substituir esses aqui, ó. Vou já apagá-los daqui, dar um Ctrl V e ajustar a posição deles.
Agora vem a explicação do porquê a gente fez tudo isso, tá? Eu vou duplicar esse último slide aqui, vou apagar o FIFA 20 e o 21 daqui porque eles já estão reservados nesse outro, só para vocês poderem ver a transição. Já podemos apagar esse FIFA 22 aqui e ele vai ficar dessa forma, né? Ou seja, todos os jogos e o FIFA 22 selecionado. E no anterior vai ficar apenas o FIFA 22. Vamos apagar essa imagem aqui de fundo, a gente não vai mais precisar dela, podemos apagar. E aqui em telas, eu deixei, não está em telas. E aqui em ícones, eu já deixei um background aqui, mas pode ser o background que vocês quiserem. Enviar para trás, copia ele, cola ele aqui e envia ele para trás. Agora vem a explicação do porquê a gente precisou fazer todo esse trabalho com o FIFA 20, 21 e o 22. Vai clicar aqui em transição, transformar e olha o efeito dele. O que ocorre? Nós modificamos esse objeto porque nós incluímos essa borda de fundo, ou a escrita Start. E o PowerPoint precisa entender que eles são os mesmos objetos. Do contrário, essa transição chamada transformar, ela não vai funcionar dando movimento, né? A transformar, ela transforma a posição ou tamanho dos objetos, mas isso só ocorre se o PowerPoint entender que eles são iguais. Por isso que no anterior, embora não apareça nada aqui, as informações estão aqui embaixo. O Start está escrito aqui, eu vou colocar ele branco, ele está aqui embaixo, só que ele não pode ser revelado. Mas para a transição funcionar, eles precisam estar ali sem aparecer para que no próximo eles sejam revelados. Então agora a gente vai fazer o seguinte, agora tá simples, tá? Ctrl C, Ctrl V, e agora qual que o jogo tem que vir para cá? O FIFA 21 e o FIFA 22 precisa ficar pequenininho aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, temos um FIFA 22 pequenininho aqui, a gente dá um Ctrl C, e aí a gente vai trazer ele substituindo esse logo aqui, ó. Então a gente pega esse logo agora, coloca ele para fora, não apaga ele, coloca ele para fora, traz o FIFA 22 para cá. Agora a gente pode trazer aquele FIFA 21 que a gente tinha guardado aqui, ó, Ctrl C nele, e vamos colocá-lo bem aqui em cima, substituindo esse aqui. Eu acabei de reparar que eu não tinha colocado a luz nesse aqui. Então eu vou ajustar aqui agora, colocar aquela luz, efeito de forma brilho, e esse aqui, perfeito, é para ele formar aquele efeitinho de seleção. Deixa eu descer um pouquinho mais, perfeito. O que a gente faz? A gente apaga esse FIFA 21 daqui, mas primeiro a gente seleciona todos os outros FIFAs. Você pode segurar o Shift, segurando o Shift coloca um pouquinho para cá, vou apertar Ctrl X, aí eu recortei os objetos, deleto o anterior e aperto o Ctrl V de novo, eles voltam na posição em que eles estavam. Olha só como está ficando, clica aqui em transição, transformar, olha lá, ele já fez aquele movimento de empurrar ele um pouco para o lado. Então agora é só a gente repetir, Ctrl C, Ctrl V, o que a gente quer agora? O FIFA 21 ele tem que voltar a ficar pequeno e ele vai ficar aqui do lado. Então já tem o FIFA 21 pequenininho aqui, vou dar um Ctrl C nele. Vou dar um Ctrl V aqui, vou colocar ele em cima do 22, vou dar um Ctrl X para ele sair, vou segurar o Shift e colocar o FIFA 22 para fora do slide, vou dar um Ctrl V para o 21 voltar de novo. E vou pegar aquele FIFA 20 que a gente deixou guardado aqui, ó. Mesma coisa, vamos trazer para cá, vamos encobrir, vou ajustar, dei Ctrl X, apaguei, Ctrl V. Vou ajustar aquele efeito do brilho, igual eu fiz no outro. Eu acho que eu devo ter apagado aqui naquela hora. Perfeito. Mesma coisa, precisamos empurrar todos os outros jogos para cá. E vamos apagar o FIFA 20. Olha lá, transição. Ele já empurrou. Falta a gente fazer o seguinte, duplicar esse slide. Deixa eu descer o background um pouco. E nesse primeiro slide a gente vai colocar todos os objetos para fora. Vamos deixá-lo aqui. E vamos colocar... ele tem que ficar na parte de cima, tá? Então a sequência é o logo de play,
o background vazio e depois os jogos sendo revelados. O background andou um pouquinho nesse aqui também. E vamos colocar a transição transformar também, ó. E aí ele vai revelar os jogos. Seleciona os 4 objetos, os 4 slides aqui e reduz o tempo de duração para 75 segundos, para essa transição ser um pouco mais rápida. Vamos ver como está ficando. Aperta F5, seleciona, aparece só o background. Aperta de novo, os jogos foram revelados. Aperta mais uma vez, selecionou 22, 21, 20. E aí é só você ficar voltando e ele vai fazer esse movimento de seleção. É bem legal, né? Bacana. Então agora a gente vai continuar aqui no desenvolvimento do template. Eu vou apagar esse último. E agora nós vamos ter uma sequência de imagens que já estão prontas, que a gente não precisa desenvolver. São 3 imagens. Vamos voltar aqui para a pastinha e vamos vir aqui em tela. Peguem essa primeira do FIFA 20, só clicar e arrastar. Peguem essa segunda, que é a seleção do idioma. E a última, que é essa tela de pressionar do X. Excelente. Já seleciona essas 3 aqui, clique em transições, ES mais Circle. Vamos clicar aqui em novo slide. E agora a gente vai trazer a tela do jogo mesmo. Então, pessoal, como eu falei, eu já quebrei umas pedras aqui, já deixei essa imagem bonitinha aqui, ó, limpinha. Eu fui recortando um monte de coisa para conseguir ter esse resultado, e aí vai facilitar a vida de vocês. Agora a gente tem aqui itens de média complexidade. Então a gente precisa pegar esse molde aqui primeiro, e a única coisa que a gente vai querer fazer é construir esses quadrados aqui mais ou menos da mesma dimensão. Então eu vou fazer essa primeira etapa dando uma corrida, porque não tem muito segredo, tá? Perfeito. Ela é um pouco transparente, então eu vou clicar aqui em preenchimento, mais cores de preenchimento, e vou deixar aqui com 40%. Acho que ficou muito, vou deixar aqui com 20%. Perfeito. Vou sobrepor essa área e agora eu posso apagar essa imagem de fundo e vou trazer essa slide 5 para cá. Vou enviar para trás e já está feito também. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar essa parte, tá? Vocês podem, por exemplo, próximo vocês quiserem selecionar o jogar, é só arrastar o menuzinho de seleção, deixa a camada do lado rosa, aumenta um pouquinho o tamanho dela e deixa essa anterior cinza, né? Não tem segredo. Reduzo aqui um pouquinho o tamanho da outra e perfeito. O que você vai fazer? Clicar aqui em transição e transformar. Aí nota que ele vai inverter, ao invés de ele ir um pouco para o lado, ele trocou ele de posição. Então a gente precisa marcar cada uma dessas caixas. Então você pode selecionar cada uma delas e deixar A, B, C, D. Você vai dar um nome para cada uma delas e vai deixar a fonte com a mesma cor para que elas não apareçam. Nós não queremos que elas apareçam, a gente só precisa que elas fiquem marcadas. E vamos repetir esse processo nessa anterior. A, B, C e D. Vamos deixar essa rosa. E todas as anteriores cinzas. Deixa eu andar um pouquinho lá pro lado. Cá. Ah, não, essa aqui tem que reduzir um pouquinho. Legal. Agora, transições, transformar.
Agora ele andou ali. De novo, sempre lembra de deixar com 1 segundo e repete esse processo para os outros. Perfeito. Olha só o efeito que a gente criou. Olha lá. Então agora ele vai se mover na medida em que você vai alterando. Agora, pessoal, aqui é uma parte que depende muito de vocês. Por exemplo, eu vou criar um entre eles, que digamos que essa seja a área em que você vai apresentar o seu projeto, por exemplo. Então você aumentaria aqui a barra, vou apagar os anteriores, e pode ser que aqui você possa fazer a apresentação do seu conteúdo, né? No template eu coloquei lá sobre Kotler, enfim, mas aqui você pode trazer o título e utilizar esse espaço aqui interno para você poder trazer as suas imagens, enfim, trazer o seu conteúdo de fato e fazer ele entre eles, né? Então eu vou deixar ele aqui no final, porque qual que seria a ideia? À medida em que você vai passando aqui, ele se moveria, mas a ideia seria que você selecionasse algum objeto. Então digamos que a escolha que você queira fazer seja desse item aqui, e você quer trazer ele para ele poder revelar o título 1. Então, ó, vamos colocar aqui um título, vamos chamar de título 1, e aí, óbvio, depois você ajusta, pode trazer imagem para essa área, pode deixar no formato que você curtir. Digamos que se você clicar aqui, você queira que venha para o 14, então você pode criar um hiperlink aqui. Clica com o botão direito, vem aqui em link, colocar neste conteúdo e seleciona o slide 14, que é o do título 1. Que é o do título 1. Dá um OK, olha lá o que acontece. Se a gente clicar aqui, ó, ele vai direto para o título 1. E aí você pode criar um hiperlink aqui em início e ele vai voltar para o menu. Mesma coisa. Então, ó, vamos criar aqui um hiperlink. Se nós clicarmos aqui, ele vai voltar para o slide 10. Perfeito. Vamos deixar aqui também com transição para ele ficar bonito. Legal. Então agora a gente já tem um link para você poder acessar e um link para você poder voltar. Bem simples. Aqui vamos deixar também com transição para o efeito da volta ficar legal. Então, ó, cliquei aqui em título 1, apareceu meu título, voltei para início, volta para o menu. Bem legal, né? Bom, e agora a segunda parte, entre aspas, mais complexa, que seria a parte da carta, a gente vai fazer aqui agora. Então vamos já duplicar o último slide, vamos apagar. E aqui no conteúdo, nós temos aqui em carta, nós temos um vídeo. Eu peguei esse vídeo no YouTube porque eu queria um vídeo que tivesse o momento em que a carta está sendo revelada. Só que é um vídeo muito longo, esse vídeo ele tem 2 minutos e 30 e a gente só quer um trecho bem pequeno. Eu já vou pegar aqui no slide anterior, o original que eu tinha desenvolvido, para eu poder ver o tempo correto em que eu cortei o vídeo. Então ele ficou cortado aqui. Eu vou tirar um print para poder servir para a gente de guia. Vamos voltar para o slide que nós estamos desenvolvendo. E eu vou trazer aqui já no vídeo, a gente vai ter que cortar esse vídeo com 1 minuto e 36 e 1 e 43. Então isso já é para facilitar para vocês. Até eu chegar nesse formato eu já tinha batido bastante a cabeça. Mas vamos lá, a gente clica no vídeo, reprodução, cortar. Basta deixar igualzinho tá aqui. 1 e 36, 2.129 e aqui 1 minuto e 43, 620. Perfeito. Agora olha só, ele vai ficar exatamente aonde a gente quer que ele fique, que é o momento em que a porta está abrindo e ele vai ficar no corredor até chegar e parar nessa parte. E aí a gente vai trazer a carta, beleza? A carta nós já temos aqui também, como eu falei, eu já deixei tudo na medida. Então, peraí, deixa eu voltar para o nosso slide, esse aqui. E vou arrastar a carta e soltar aqui, ó. Ela já vai ficar exatamente onde ela tem que ficar. Eu já dei uma facilitada. Essa é a parte de baixa complexidade, que eu não vou nem ficar explicando muito, porque na prática depende muito de vocês. Mas tudo que a gente precisaria fazer aqui seria trazer a bandeira,
a bandeira fica mais ou menos aqui. Nessa parte, vocês inseririam um texto com os skills. Aí a carta do FIFA são 6 skills, se eu não me engano, ficam 3 à esquerda, 3 à direita. Então vocês colocariam o número e o skill que vocês desejam destacar de vocês. Basicamente isso. Só que ela é formatada da seguinte forma. Deixa eu pegar esse escudo aqui que nós já tínhamos feito. Quero só o escudo. Beleza. Vou trazer para cá e vou explicar a partir dela. Então, basicamente aqui são 6 elementos, só que eu só trabalhei com 3. Então eu criei uma caixa para eu poder encobrir essa parte aqui, mas aí vai depender daquilo que vocês acharem melhor. O que vocês têm que fazer basicamente, colocar o score do skill de vocês, deixa ele sempre com uma cor um pouco mais escura, né? Eu coloquei essa cor mais pro bronze, e a habilidade de vocês, o skill, vai ficar com uma cor um pouco mais dourada. Essa é a única diferenciação. Nessa área vocês vão inserir um texto com o nome, vão colocar a bandeira, o score da carta de vocês e qual é a posição. A imagem é que aqui eu estou fazendo como se fosse, eu me esqueci agora no FIFA, mas era, não sei se era Legend, não me lembro qual que era a categoria da carta, que eram dos mais velhos como eu. Mas aqui a única coisa que você tem que fazer é inserir a imagem de vocês. E aí, óbvio, para o acabamento ficar ideal, vocês precisam que ela fique sem fundo. Então eu vou sugerir que vocês utilizem o remove.bg, acho que a maioria das pessoas já conhecem isso, eu não vou falar sobre ele nesse vídeo aqui, mas basicamente tragam uma imagem sem fundo para vocês poderem utilizar, avançar nessa etapa aqui. E qual é o momento certo em que a carta tem que surgir, né? Então ela precisa surgir com 7 segundos e 25. Então o que a gente tem que fazer? A gente seleciona toda a carta, pode agrupá-la inclusive para facilitar, e vamos colocar aqui uma animação de esmaecer, que é que ela vai surgir. E vamos ajustar aqui em painel de animação um atraso. A gente quer que ela surja com 7 segundos e 25. Esse é o tempo em que ela tem que aparecer. O vídeo, importante falar também, a gente precisa ajustar para ele reproduzir automaticamente. Então a gente clica aqui em reprodução e automaticamente. Senão, toda vez que você iniciar o slide, alguém vai ter que dar o play. Para finalizar, apaga essa parte aqui que é a parte de permitir que ele pause, nós não queremos isso, pode deletar. E vamos colocar a animação para que elas iniciem de forma automática. Então a gente pega o vídeo, vamos deixar ele na parte de cima. Se você não perdeu como eu cheguei até aqui, é só clicar aqui em animação, painel de animação. O vídeo vem primeiro. E aqui nós temos 3 opções, aí para o pessoal mais iniciante. Ao clicar, a animação só ocorre quando você clica. Com o anterior, ele vai, como um gatilho, ele vai iniciar automaticamente após a última ação. E após o anterior, ele só vai iniciar ao final da última animação, da animação anterior. Então vamos colocar com o anterior, aqui no vídeo. E aqui também na carta com o anterior, ajustando para 7 segundos e 25. Vamos ver como vai ficar agora. Então anotem, o vídeo vai iniciar automaticamente, porque a gente já colocou ali automaticamente. Vai abrir a porta e com 7 segundos aparece a carta pra gente. Dá até para ele aparecer um pouco antes, tá? Para ficar mais bacana. Vou reduzir aqui o tempo dele para 6,75. E aí, se vocês quiserem, coloquei um GIF aqui em cartas e vocês podem trazê-lo para cá. E aí a única coisa que vocês precisam fazer é ajustar aqui a posição. Para finalizar agora, tudo que a gente precisa fazer é criar os 2 últimos slides. E eles são basicamente uma imagem. Então a gente pode vir aqui em tela, a gente vai trazer a imagem 7, vamos soltar. Vamos copiar a imagem 7 e agora ela vai ficar escura. Então a gente clica em formato da imagem, correção, e aqui em contraste, você pode pegar esse aqui que ele fica com menos 40 de contraste e coloca aqui o seu texto final de agradecimento. Eu vou colocar aqui obrigado, por exemplo, vou deixar ela mais grossa e vou centralizá-la. Opa! Vou centralizá-la. E por último a gente tem o troféu
que aparece, né, ao final. Então vamos trazer essa imagem para cá, vamos deixar ele aqui no cantinho, que é mais ou menos onde aparece. E para você poder dar um nome que você quiser para o troféu, a gente só precisa abrir um quadrado para a gente poder encobrir essa parte aqui. Copia a cor, né? E aí você pode colocar o texto que você quiser. Pode ser, por exemplo, fim do tutorial. Vou reduzir aqui o tamanho. Você pode deixar, para ele não ficar esse preto aqui, pode deixar ele um pouco mais cinza, né? Agrupa todos os itens, né? Então abre uma caixa sobre eles aqui, que você vai selecionar todos. Agrupa. E vamos colocar uma animação para ele surgir à esquerda. Então ele vai vir daqui. Vamos deixar com o anterior. E vamos colocar um atraso. O que é o atraso? Depois que o slide começar, ele vai atrasar 1 segundo. Ou seja, depois de 1 segundo ele vai aparecer. Vai fazer isso aqui, ó. E vai aparecer. É isso. Para finalizar, a gente pode colocar aqui só as transições esmaecer no slide 16, esmaecer no slide 17 e tá pronto o nosso slide. Eu vou passar agora aqui para a gente ver que ficou pronto. Então vai aparecer primeiro o logo de play, apertou uma vez, vai aparecer o background da dashboard, apertou novamente, os jogos são revelados, selecionou o 22, selecionou o 21, o 20, clicou no 20, iniciou o loading do jogo, selecionou o idioma, pressionou X, foi para a área do seu jogo, ali onde tem as suas opções. E você pode ir clicando, selecionando cada uma das telas, utilizar para você poder, vai aparecer o efeito da carta. E aqui o que eu sugiro? Estou fazendo esse trabalho com 2, 3 pessoas. Repete essa animação da carta surgindo algumas vezes para você poder revelar cada um dos participantes. E aí vem o agradecimento. Obrigado, e aparece o troféu. Beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham aprendido uma coisa diferente, além de como fazer o slide, né? A gente viu ali algumas técnicas que vocês podem utilizar em qualquer outra situação, em qualquer outra apresentação. Então, eu ensino um PowerPoint há mais de 6 anos, então para mim vai ser uma felicidade muito grande saber que vocês conseguiram aprender algo diferente com esse vídeo. Tem uma forma muito simples de vocês permitirem que eu saiba se vocês gostaram, se vocês conseguiram aprender alguma coisa, que é comentando aqui no vídeo. Então comenta aí se você conseguiu aprender alguma coisa, se fez sentido para você, se foi fácil, se foi difícil, se tem alguma coisa que eu passei um pouco mais rápida, pode comentar aqui também. Se for o caso, eu crio um vídeo pequeno, um spotzinho explicando com um pouco mais de detalhes alguma parte, mas o mais importante é que vocês tenham aprendido, tá? Pessoal, a ideia é ensinar PowerPoint de uma forma diferente, descontraída e divertida. Vou trazer bastante conteúdos como esse, ou seja, PowerPoint com games, com séries, e vocês são parte disso, vocês podem contribuir com novos conteúdos. Então informem aqui, comentem aqui que outros jogos ou séries vocês gostariam que eu criasse um template para a gente poder trazer aqui no canal e aprender junto. Eu também aprendo bastante quando eu crio esse tipo de conteúdo, então é um prazer aprender e repassar para vocês, tá? Por último, se você ainda não deixou o like aqui no vídeo, deixa, ó, dá um trabalho, mas é uma felicidade sem dúvida alguma. E se você aprendeu alguma coisa, compartilha com o seu grupo aí, com a sua galera, para que eles também possam aprender como você. Se não se inscreveu, se inscreve, eu vou trazer muita coisa legal. E é isso, foi um prazer fazer esse tutorial para vocês. Espero de verdade ter contribuído um pouquinho com vocês. Até o próximo vídeo. Okay.